Robin Hood é conhecido em todo o mundo como um dos heróis mais amados da Inglaterra. Sua lenda foi adaptada para a tela, tanto grandes quanto pequenas, pelo menos uma vez em cada década desde a Era do Silêncio. No entanto, a maioria das pessoas sabe bem pouco sobre a história real e o contexto histórico, e o que sabem pode até ser uma desinformação. Para esclarecer as coisas e para explorar alguns detalhes interessantes, trouxemos esses fatos pouco conhecidos de Robin Hood. Meu nome é Mindy e você está no Ocupar a Mente. Ah, você já ia esquecendo de se inscrever, né? Mas esperamos você fazer isso agora. Agora que se inscreveu, vamos ao vídeo. Robin Hood era para ter sido um Robert Hood, um fora da lei que opera no norte da Inglaterra, entre os séculos XII e XIV. O único problema é que há muito para se escolher, especialmente quando você considera as variantes de grafia. Rhodes, Hood, Derruda, etc. Havia um fugitivo chamado Robert Hope Hood, que vivia em Yorkshire, por exemplo, por volta do ano de 1255, e outro preso em Rockingham por volta de 1354, por transgressão de veado e carne de veado, isto é, desgarrado para áreas de caça reais. Outro Robert Derruda foi gravado em 1199 como um desertor de Henrique II. Qualquer um destes e muitos outros poderia ter sido Robin Hood real, ou nenhum deles, ou até todos eles. Alguns dizem que o nome era meramente um nome de guerra, um apelido assumido pelos criminosos em geral em seus esforços para escapar da lei. Neste caso, derivado da palavra ladrão e da capa que usavam. Se for verdade, isso não significa que Robin Hood fosse um mito, só que ele era mais do que uma pessoa, e isso pode explicar como ele se tornou tão conhecido. Ele não teve nada a ver com as cruzadas. Muitas adaptações, incluindo o próximo filme de 2018, associam Robin Hood às cruzadas à Terra Santa. Na série televisiva dos anos 80, Robin of Sherwood, bem como a mais recente Robin Hood, Prince of Thieves, existe na verdade um guerreiro sarraceno muçulmano entre os Merry Men, mas o contexto das cruzadas não foi acrescentado ao mito de Robin Hood até que Sir Walter Scott escreveu no século XIX. Na verdade, Robin Hood nem parece ter vivido durante o reinado de Ricardo Coração de Leão, o rei das cruzadas. Certamente as primeiras cruzadas não têm nada a ver com isso. Robin Hood, Monk, Robin Hood e Potter, por exemplo, estavam apenas enganando o xerife de Nottingham. Neste último, Robin Hood troca roupas com o oleiro e vai vender panelas na cidade, onde acaba ganhando uma competição de tiro com arco contra os homens do xerife. Quando perguntado se ele conhece Robin Hood, o herói leva o xerife para seu acampamento, o humilha e rouba seus sapatos antes de mandá-lo para a casa descalço. Frey Tuck apareceu mais tarde. De todos os Merry Men, Frey Tuck é sem dúvida o mais distinto, mas ele não foi mencionado nas primeiras baladas, justamente com Maid Marian. Frey Tuck foi apresentado aos mitos de Robin Hood através de dramatizações tradicionais do Festival de Maio, como um personagem de ação para os dançarinos de Maurice. Seu nome provavelmente se refere ao seu hobby encolhido, sem dúvida útil para dançar e lutar. Curiosamente, as evidências sugerem que ele era real. 2 mandados reais em 1417 pediram a prisão de um Frey Tuck, um fora da lei, mais tarde revelado em uma carta de 1429, como Robert Stanford, capelão em Lindfield, em Sussex. Há evidências de que Little John também pode ter sido real, embora venham de um século antes.
Havia um veado furtivo, Little John, em Yorkshire em 1323, por exemplo, e um John Lee Little em 1318, que fazia parte de um bando de invasores. Famosamente, um gigante de um homem, o ironicamente chamado de Little John, se tornou o principal tenente de Robin Hood depois de derrotar o herói em um duelo. Muito do filho de Miller é ignorado. Os mesmo conhecidos Merry Men, pelo menos aqueles com nomes, são Will Scarlet, Alan e Dale. O Will Scarlet era um personagem de fundo nas primeiras baladas e foi originalmente chamado Will Scatlock, do inglês, que significa fazer a barba, e lock, que significa cabelo, em outras palavras se referindo a um skinhead. Alan e Dale, enquanto isso, não estavam presentes nas primeiras baladas. Ele foi mencionado pela primeira vez em um conto do século XVII, no qual Robin Hood o ajuda a reconquistar um amante de um homem mais velho e rico. Assim, o personagem é frequentemente descrito como um romântico e um amante da música, um contrapeso à masculinidade de outros, e foi interpretado por Bing Crosby no musical Robin and the Seven Hoods, 1964. O mais proeminente dos Merry Men nas baladas é o Muddy the Miller Sun. No entanto, ele é frequentemente deixado de fora das adaptações, incluindo o blockbuster da Disney Robin Hood 1973 e Ridley Scott de 2010. Talvez seja porque ele também é um personagem menos simpático. Na cruzada Robin Hood e o Monge, por exemplo, ele é retratado como um assassino de sangue frio que aparentemente não pensa para matar um garotinho. Outra razão para deixá-lo de fora das adaptações modernas pode ser que, ao contrário dos outros Merry Men, que têm traços visuais ou acessórios, tudo o que realmente sabemos sobre Muddy, que ele era um filho de um moleiro. Ele nem tem sua própria história de origem. Dito isso, seu nome é conhecido como um apelido, referindo-se a ele ter muita riqueza, graças à profissão de seu pai. O filme de 2018 é um dos futuros lançamentos. Robin Hood, filme de 2018, pode ser uma adaptação do conto, pelo menos por essa lista incompleta, mas é apenas uma das muitas reinicializações futuras. A Sony quer lançar uma nova franquia com seu filme super-herói medieval, Robin Hood, uma planície usando o modelo Piratas do Caribe para produzir um Robin A Warner Bros., por sua vez, também está trabalhando no próprio filme de Robin Hood, também chamado Hood. A DreamWorks anunciou o Merry Men, que é o mais procurado em resposta à popularidade de Jack e Oz, o Grande Poderoso, enquanto Marianne da Sony estrelou Margot Robbie como um interesse amoroso após um golpe de morte de Robin Hood. Robin Hood 2058 está em andamento, sobre um futuro distópico em Londres e um bando de ladrões ativistas. Ainda há um xerife de Nottingham. Em outra balada social, Robin Hood e Guy of Gisborne, Robin finalmente mata o xerife. Após um sonho profético de sua própria captura, o herói encontra Sir Guy, que alega estar caçando o bandido, mas não se sabe como ele é. Depois de lutar e matar Sir Guy, Robin se disfarça em suas roupas, corta sua cabeça, mutila seu rosto e entrega-o ao xerife de Nottingham, declarando que ele é o xerife de Robin Hood. Recusando a recompensa, no entanto, ele exige que, ao invés disso, ele lute contra o pequeno João preso. E quando seu cúmplice é trazido para fora, os dois matam o xerife juntos. Mas o xerife deu a última risada, sendo um papel oficial na cidade de Nottingham. Continua a ser um xerife para este dia. E no momento em que escrevo, o xerife é na verdade uma mulher.
Seu papel, que dura 1 ano, é principalmente cerimonial, focado principalmente em eventos relacionados ao turismo e aberturas em vez de perseguir criminosos. Mas um de seus antecessores, Leon, levou um pouco mais a sério. Ele vestiu o vestido preto com uma corrente de ouro, mesmo para entrevistas não filmadas com jornalistas de impressão. E quando Nottingham montou uma praia urbana no centro da cidade, ele passou a chutar castelos de areia para crianças. Como ele vê, tem sempre interpretado o vilão em peças escolares. Ele pode ter nascido para o papel. Um dos seus primeiros atos como xerife foi esconder-se num trono em um castelo de Nottingham, onde ele exercia sua função no tribunal. Ele também criou a comissão do xerife para expandir seus poderes de uma posição civil para mais um papel de embaixador. Isso permitiu que ele atraísse mais dinheiro dos turistas, embora, deve-se notar, apenas daqueles que podiam pagar, de forma voluntária e com o objetivo de investir na cidade. O túmulo de Robin Hood está escondido do público. De acordo com as primeiras baladas, talvez as fontes mais confiáveis que temos, Robin Hood foi morto por sua prima, a prioresa de Kirklees, sob o pretexto de sangria, um tratamento médico comum naquela época. Ela abriu uma de suas veias e permitiu que ele sangrasse até a morte antes de seu cúmplice, Sir Roger de Doncaster, também conhecido como Red Roger, acabar com ele com uma espada. Embora não antes que Robin desse uma ferida mortal em troca. Como ele estava morrendo, Robin é dito ter disparado uma flecha na floresta e pediu Little John para enterrá-lo onde pousou. Apenas a portaria do priorado de Kirklees ainda está hoje, mas a floresta nas proximidades é o lar do túmulo de Robin Hood. Ironicamente, no entanto, você tem que ultrapassar a propriedade de um rico proprietário de terras, em outras palavras, tornar-se-o fora da lei, apenas para prestar respeitos ao herói. Ao contrário da maioria dos lugares patrimoniais britânicos, não há sinalização nem caminhos públicos que levem a ela. Hoje em dia, supostamente assombrado, o lugar está em ruínas, repleto de colunas quebradas e pedras, mas ainda parece ser grande e misterioso. Mas há alguma coisa, um muso que cobre o monumento, verde vibrante na luz que atravessa as árvores, só aumenta a antiga mística, evocando imagens do próprio Robin Hood. Acredita-se que seja um substituto de um monumento muito antigo que foi destruído por pessoas que achavam que isso curava a dor de dente. A inscrição, presumivelmente copiada de lápide original e muito mais fácil de entender se você a ler em voz alta, proclama: a floresta de Sherwood está ameaçada por fracking. Mesmo em 1609, séculos após a primeira menção de Robin Hood, a floresta de Sherwood tinha mais de 30 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura, ocupando aproximadamente 100 mil acres de Nottinghamshire. Não era tudo floresta, no entanto. Floresta era meramente uma designação legal para uma área reservada para os direitos exclusivos de caça do rei. Sherwood teria compreendido prados abertos e outros terrenos, além de bosques antigos. De acordo com os registros de Pollen, tem florestas densas na área há pelo menos 10 mil anos e muitas árvores atualmente têm vários séculos de idade. O Major Oak Tree, por exemplo, onde Robin Hood e seus homens fizeram acampamento, tem cerca de 1000 anos e é o maior em toda a Grã-Bretanha, com uma circunferência de 10 metros e uma área de 28 metros. Recentemente, a empresa Frank Innes recebeu permissão do governo britânico para realizar pesquisas sísmicas na área, permitindo que detonassem cargas explosivas no subsolo.
Eles asseguram ao público que algumas das partes mais ecologicamente sensíveis das florestas de Sherwood seriam deixadas intactas, mas no fim das contas estavam mentindo. Seu trabalho não só ameaçava a vida selvagem na área, mas também pode representar uma ameaça significativa para o antigo Major Oak Tree em si. Robin Hood não era um comunista revolucionário. Todos sabem que Robin Hood roubou dos ricos e deu aos pobres como uma espécie de herói proto-comunista. De fato, ele foi cooptado pelos soviéticos para vários filmes de propaganda dos anos 70 e 80. É uma interpretação comum do personagem. De acordo com o diretor de Robin Hood de 2018, Otto Bartusk, isso o torna mais crível. No entanto, não há muitas coisas nas cruzadas originais para sugerir que ele era um revolucionário. Enquanto ele se concentrava em questões sociais e classes, em oposição a dragões e magia, eles não dão nenhuma sugestão de que Robin Hood tentou derrubar o sistema social e redistribuir a riqueza para os pobres. Em vez disso, ele lutou para livrar o sistema social existente de corrupção, da sobretaxação do rei e da extorsão desenfreada do xerife. É uma distinção sutil, mas é essencial, especialmente quando Hollywood se prepara para politizar ainda mais a história com muitas novas adaptações. É a diferença entre ver Robin Hood como economicamente liberal ou economicamente conservador. Como alguém que queria punir os ricos simplesmente porque eles eram ricos com seu próprio tipo de imposto sobre os ricos, ou como uma figura mais conservadora defendia os ideais libertários para acabar com a tributação opressiva. Isso é o que os conservadores gostam de pensar de qualquer maneira, e eles parecem ter um ponto. Maid Marian pode ter sido negra. Antes que a atriz branca irlandesa Eve Hilson fosse escalada para o papel de Maid Marian para Robin Hood 2018, a atriz negra Gugu Mbatha-Raw estava na disputa, e as pessoas não gostaram nem um pouco, vendo isso como apenas mais um exemplo de revisionismo politicamente correto. Mas não é tão anacrônico quanto parece. A Europa medieval estava longe de ser culturalmente isolada. Na verdade, as pessoas de cor viviam na Grã-Bretanha desde pelo menos a época dos romanos, e eles não eram todos comerciantes e escravos. O rei Jaime V da Escócia tinha numerosos cortesões negros que, julgando por seus presentes de chinelos, seda e ouro puro, claramente não eram escravos ou servos. Os restos de uma nobre de ascendência africana também foram desenterrados em York. E os torneios foram frequentemente realizados para ganhar a honra de uma chamada donzela negra ou senhora. O racismo pode nem ter existido na Grã-Bretanha até ser usado para justificar o colonialismo, a escravização e o genocídio de nativos de pele escura no exterior na época do Império Britânico. Isso não significa apenas que Maid Marian poderia ter sido negra, como as evidências sugerem que ela era negra. Há um elo etimológico, por exemplo, entre o nome dela, às vezes dado como Murino ou Morisco, e o tradicional inglês dança de Maurice ou dança mourisca, em que os participantes às vezes usavam cara preta. Maid Marian realmente parece ter se originado como um personagem de estoque nessas danças, ao lado de Freytug e Sir Morian, o cavaleiro negro da lenda arturiana, e o negro Saint Maurice podem ter derivações relacionadas. Em outras palavras, não sabemos se Maid Marian era negra, mas as evidências sugerem que sim. É uma pena mesmo que o filme de 2018 tenha perdido a oportunidade de desafiar equívocos. Você sabe de mais algum?
Deixe nos comentários. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Deixe seu like e compartilhe com a galera. Nos vemos no próximo vídeo. Abraços!